Salut tout le monde, c'est Gam Morrison là, je suis en direct de Lisbonne. Il y a le frérot avec nous, je vais le laisser se présenter un petit peu. Salve, salve família Tranquilidade, MC Dote, mais conhecido como Equipe Explosão aqui em Portugal. Aprendi a ser homem cedo, o moleque vem do gueto, vim pegar o meu respeito. Aprendi a ser homem cedo, o moleque vem do gueto. Déjà, c'est comment t'as commencé, comment et quand le son toi? Então, a música entrou na minha vida aqui em Portugal no ano de 2008, certo? Então eu tive uma paixão enorme, sendo que eu já era do funk no Brasil, só que a música veio na minha vida mesmo forte em 2008, quando eu descobri o funk mesmo, o meu amor pelo funk. Daí pra cá a gente vem desenvolvendo esse trabalho aqui em Portugal com o funk do Brasil, diretamente do Brasil, só que dentro da Europa, aqui em Portugal. Déjà toi c'est un peu spécial parce que tu viens du Brésil, tu fais de la funk, la musique brésilienne et tout, et c'est rare un peu au Portugal, alors est-ce que c'est beaucoup écouté ici au Portugal? Sim, hoje, graças a Deus, o funk, pá, como no Brasil, ele estourou de uma tal forma que a gente não imaginava. Graças a Deus, hoje o funk é uma das músicas que contagia todos os povos portugueses, todos os nossos irmãos africanos que vivem cá em Portugal. Então, para nós é uma honra estar trazendo esse trabalho para aqui para Portugal. Nesse tempo todo, a Equipe Explosão vem desenvolvendo esse trabalho. Então, assim, a gente também trouxe de alguma forma esse poder todo para que o funk hoje em Portugal seja potência na música, em todas as casas. Alors c'est comment, toi t'es né au Brésil, t'as vécu un peu au Brésil ou quoi? Sim, eu nasci no Brasil, como é minha mãe hoje vive cá em Portugal já há 20 anos. Depois de algum tempo a gente veio para cá viver com a mãe, e a partir desse momento que eu cheguei em Portugal, eu comecei a trabalhar com o funk aqui, e hoje, graças a Deus, o funk... Et alors c'est comment? J'imagine que le style de vie il est différent là, de là-bas à ici, ça doit être quelque chose un peu. Sim, claro. O estilo de vida do Brasil é totalmente diferente daqui, por vários aspectos, entende? Vou te explicar uma situação do seguinte: o funk em si no Brasil é muito mais forte. Sabemos disso pelo público nosso e pela língua, certo? Aqui falamos o português, só que o povo em si, não todo mundo é brasileiro. Só que a nossa força... À l'inverse, est-ce que au Brésil ils écoutent un peu la musique portugaise? Sim, porque a gente conversa com os amigos no Brasil, tem muito conhecimento lá, um grupo daqui de Portugal que é o Força Suprema. No Brasil consome muito Força Suprema, também o Anselmo Ralph, também é muito conhecido lá no Brasil. Alors je t'ai montré un clip qui est un peu dans le délire brésilien là, qui a été fait en France. T'en as pensé quoi? Est-ce que ça respecte un peu ce qui se passe au Brésil? C'est comment? C'est les favelas, ça boule au flingue comme un caracas que des J dans la masse. Et toi tu ramasses, si t'es pas nous gars on te fait pas la passe. Cara, achei interessante, muito interessante. Acredito que no Brasil é um ritmo que o pessoal ia agradar, porque é diferente e tem, como eu vou te dizer, o timbre é diferente e é tão bom você ver outros pessoal de outro país cantando a sua ideologia, que é o funk. E eu acho que no Brasil ia ser diferente, ia ser sucesso, de certeza absoluta. Tá de parabéns a galera daí da França. Ok, la dernière question, comme d'habitude, c'est quoi ton équipe de foot préférée? Ah, e o meu time de futebol favorito? O meu time de futebol favorito é o Palmeiras do Brasil. Ah, é o Palmeiras. Palmeiras. Mas aqui em Portugal, onde que eu já vivo há muitos anos, eu sou apaixonado pelo Benfica, que para nós é a melhor equipe que tem aqui em Portugal. Obrigado, mano. Tem Snapchat, Instagram? Tem, a galera pode seguir a gente, MC Dote Equipe Explosão, que é o meu Instagram, e Equipe Explosão é o Instagram do meu grupo, tá ligado? E o Facebook é Douglas Marcelo Santos. Tamo junto e misturado, esse é o pique. Deixa eu falar pra geral que o bagulho tá doido. Eu sou o MC Dote direto da França, eu falo pra tu. Eu tô em Portugal, que dá ibope. Entende? Pega a visão. E eu tenho que falar. Mina descendo, mexendo o bumbum. E o bagulho é nós que tá. Pega a visão que o papai já falou, que na França o bagulho tá doido. Tô na Europa, eu tô em Portugal. Olha o sol pegando fogo. Entendeu ou não entendeu? Eu tenho que falar geral. Um beijo para vocês, que nós é sensacional. Ah, merci, on est ensemble là. Obrigado. Nós, tamo junto.